Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versos 31 a 34. Erra redondamente quem insiste em dizer que se conhece. Talvez você já tenha dito essa besteira. Eu me conheço. Eu sei até onde eu posso ir. Nada que acontece na minha vida me pega de surpresa. Eu tenho tudo programado. Ninguém se conhece. Na maioria das vezes nós temos uma ideia de nós mesmos totalmente equivocada. Nós achamos que uma determinada perda pode afetar outras pessoas e às vezes até questionamos e julgamos, né? Nós somos especialistas em julgar os outros, né? Mas quando acontece com a gente, aí é diferente, né? São poucos versículos, mas é de uma profundidade impressionante. Depois daquela discussão, ainda à mesa da ceia, no versículo 24 de Lucas, no mesmo capítulo, ele vai dizer de que houve uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Eu disse para vocês de que dá para ter vergonha alheia ao ler esse texto. Que depois de Jesus ter feito tudo o que fez na ceia, dito isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Versículo 19. Depois de ter dito, este cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Versículo 20. Agora, há uma discussão, uma polêmica, para ver qual deles seria o maior. E há quem diga, amados, vou contar esse segredo só eu e você, como se só eu e você estivéssemos aqui. Bem baixinho. Há quem diga que quem levantou essa polêmica foi Pedro. E tudo leva a crer que foi. Porque ao final, quando Jesus compartilha a verdade de que no reino o maior é quem serve, que no reino todos estão assentados numa mesma mesa, e se existe um lugar, espaço democrático é a mesa, porque na mesa todos estão no mesmo nível. Ainda mais na perspectiva bíblica palestina, não é? Que não havia essa mesa como nós temos aqui, mas todos estavam reclinados ao chão, encostados no braço esquerdo, para que pudessem compartilhar do alimento com a mão direita. Reclinados mesmo, um ao peito do outro, um ao aconchego do outro. Me permita a rudeza da linguagem para dizer que Jesus estava dizendo, cara, vocês estão todos juntos e aglomerados. E aí Jesus chama para ter um tete-a-tete com Pedro.
Quem acompanhou a série sobre os discípulos de Jesus sabe disso, mas é sempre importante relembrar, não é? Pedro não era o nome dele. Esse foi o nome que Jesus deu a ele, o apelido. O nome dele era Simão. E eu estou com John MacArthur, que vai dizer de que Pedro, que significa rocha, não era o que Pedro era o que Jesus queria que ele fosse. Então todas as vezes que Jesus chamava a Simão de Pedro, era o mesmo que ele dissesse o seguinte: rapaz, quando é que você vai ser uma pedra, uma rocha? Quando você vai deixar de ser tão impulsivo, tão impetuoso, tão cabeça dura? Quando que você vai ser firme? Tinha horas, amados, que eu ouso dizer de que Simão ficava doidinho para Jesus chamá-lo de Pedro. E eu imagino que Jesus, vez por outra, dizia: eu só vou te chamar de Pedro quando você se comportar como uma pedra. Você precisa amadurecer, Pedro. Você precisa parar de ser criança, Pedro. Pedro, você precisa parar de ficar refém do seu orgulho, de meninice. Você precisa parar de ser inconstante, Pedro. Pedro. Por isso que o último encontro de Jesus com Pedro foi muito assim. Tu me amas? Simão, filho de Jonas. E chamou de Simão, não chamou de Pedro. Tu me amas? Eu gosto de pensar nos detalhes da Bíblia, né? E quando Pedro vai escrever as duas cartas, ele se apresenta como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, na sua primeira carta. Mas na segunda carta, já velho, idoso, mais experimentado, ele escreve Simão Pedro. Simão Pedro. Vamos ao texto. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por ti para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, eu quero que você seja Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Deus, só pode falar mais uma vez com a gente? A gente quer ouvir a tua palavra. Captura os nossos corações, que ninguém ande agora, que ninguém converse agora, que ninguém esteja com seu celular acionado. Que a gente tenha olhos, ouvidos, mente, coração voltados para ti. No nome de Jesus. Amém. Nós não estamos prontos, amados. Tira isso da sua cabeça. Pedro não estava pronto. Mas ele disse: eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto para ir. Tanto para a prisão como para a morte.
Pedro estava sendo vítima, consciente, olhe para mim, vítima consciente do orgulho. Dá um clique aí, Samuel, por favor. Preste atenção. Nós temos de matar diariamente a víbora do orgulho que tenta tomar posse do nosso coração. Matar diariamente. Eu vou analisar esse texto como um bloco só. Pedro é exposto em seu orgulho. Isso antes do evento que ele vai negar a Jesus por 3 vezes. Essa grande ideia, temos de matar diariamente a víbora do orgulho que tenta tomar conta do nosso coração, ou posse do nosso coração. Eu pego emprestado de Jonathan Edwards, que em 1741, ele, um pastor congregacional, escreveu a uma jovem, e nesta carta ele disse, num dos trechos, o seguinte: lembre-se que o orgulho é a pior víbora que está no coração, o maior perturbador da paz da alma e da doce comunhão com Cristo. Foi o primeiro pecado cometido e é o mais difícil de ser erradicado. E fica na base mais profunda de toda a construção de Satanás. Preste atenção, é o mais oculto, secreto e enganador de todos os desejos. Muitas vezes se arrasta para o meio da fé, sem que seja notado. Até mesmo às vezes sob o disfarce da própria humildade. Olha só, o orgulho se utiliza muitas vezes do disfarce da própria humildade. Misericórdia, Senhor. Em Provérbios 8:13, Salomão vai dizer: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Deus está dizendo: eu odeio a soberba e a arrogância. Charles Spurgeon, falando sobre esse tema também, num livretinho muito interessante, o orgulho e a humildade. Muito interessante. Ele diz assim: o orgulho lhe dirá que ele não precisa da graça diária, que a experiência passada servirá para amanhã, que ele sabe o suficiente, trabalha o suficiente, ora o suficiente. O orgulho o fará esquecer que ainda não alcançou o fim, não permitirá que você avance para as coisas que estão adiante, esquecendo as coisas que estão para trás. Ele entra em seu coração e o tenta estabelecer um negócio independente para si mesmo. E até que o Senhor traga uma falência espiritual, o orgulho o impedirá de ir a Deus. E ele diz mais, amados, se segura aí, o orgulho tem 1000 formas. Nem sempre é aquele cavaleiro rígido e engomado que você imagina. É uma coisa vil, rastejante e insinuante que se torcerá como uma serpente em nossos corações. Uau! É o orgulho. É o orgulho. Pedro tinha acabado, você conhece a passagem, junto com João, eles foram responsáveis de preparar o cenáculo da última Páscoa e da primeira ceia. Uma função de extrema confiança e confidencialidade. Pedro e João. Pedro estava ali presente. Ele fez sinal para João, para que João pudesse falar com Jesus de quem iria traí-lo. Ele estava atento a tudo que estava acontecendo. Pedro, mais tarde, tomaria a iniciativa de tentar defender Jesus usando da sua espada. Ele era brioso, ele era comprometido. Pedro era o cara da frente. Hoje em dia nós diríamos que ele era alguém proativo. Está aí, Pedro é um cara proativo. Mas Jesus não queria Pedro assim, João. Por isso Jesus chama e diz assim: Simão, Simão. Amados, toda vez que você encontra essa repetição de nomes, se segura na cadeira porque o negócio pega. Marta, Marta. Saulo, Saulo.
E aqui tem Simão, Simão. Jesus se utiliza do nome, amados, pessoal de Simão. Jesus diz aqui o seguinte: olha, Simão, Satanás me pediu para peneirar vocês. E eu orei por você. Repare comigo, não sei se dá para você sentir essa sutileza nos versos 31 e 32. Satanás pediu para peneirar vocês, todos os discípulos. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. O que Jesus está ensinando aqui para Pedro é o seguinte: eu pedi uma oração, eu fiz uma oração específica por você, porque eu sei que você, Pedro, eu sei que você, Simão, se acha muito bom. Os outros são medrosos, são fracos, e por conta disso eles vão depender mais de mim. Mas eu tenho que orar por você, porque você é fraco também, mas você se acha forte. Eu orei por você. Você vai ser tentado. Você vai enfrentar uma luta. Satanás vai estar ao seu encalço. Calvino vai dizer de que nada é mais irracional do que, uma vez estando exaustos, nos rendermos. E quando nos envolvemos em conflitos, devemos saber que todas as tentações, seja de qualquer canto, foram forjadas na fornalha ou na oficina daquele inimigo, de Satanás. Eu não sei como é que você vai receber essa palavra. Você sabe que Satanás sabe seu nome? Em Atos dos Apóstolos, só um exemplo que me veio à mente. Um grupo de pessoas estava expulsando o demônio e ele disse: eu conheço Paulo. Paulo nem estava ali. Conheço Paulo. Um outro exemplo, está vindo aqui à minha mente agora também. Jó. Só não vou cantar música, mas Jó. Satanás chega e diz assim: eu tenho observado o teu servo Jó. Ele sabe. Então por isso que quando Satanás chegou e falou: Jesus, eu vou peneirar todo mundo, vou peneirar geral. Vai ter que passar pela ciranda, que não é a cirandinha, vamos todos cirandar. Aquela ciranda, aquela peneira. Eu quero que a palha vá embora do trigo, quero que fique só o grãozinho do trigo. Eu quero forjar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é essência. Na intenção de Satanás, ele pediu isso para destruir. No plano maior de Deus, vai entender esse Deus, né? Ele diz assim: tudo bem, que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pode. E aí Jesus chega para Pedro e fala: Simão, presta atenção, Simão. Satanás me pediu. E eu orei por você. Orei por você. A frase peneirar como trigo é o mesmo que despedaçar alguém. Um comentarista chamado Leon Morris vai dizer de que essa metáfora não tem paralelo, não tem outro lugar nas Escrituras. E que o sentido óbvio é passar por grandes provações. Maísa, por Pedro ser líder, Satanás usou seu arsenal mais pesado contra ele. Por isso Jesus falou: eu vou orar por você. Todos os discípulos estavam em perigo, mas a intercessão de Jesus foi focada em Pedro. O diabo, amados, é cruel. Não vou dar cartaz a ele essa mensagem aqui, mas eu preciso dizer que ele faz e acontece mesmo. Se você não acredita no diabo, amados, que ele existe, um dia você vai descobrir que ele existe. Mais cedo ou mais tarde. O diabo é um leão que ruge. É a serpente venenosa.
Ele é um dragão furioso. Ele é o acusador de nossos irmãos. O diabo rouba a semente do evangelho nos corações, quando eles estão ouvindo a mensagem. O diabo semeia o joio no meio do trigo. O diabo é quem suscita perseguições na igreja, entre os crentes. É ele que sugere falsas doutrinas. Tem infiltrados o diabo em todas as igrejas, em todas as denominações. Se no grupo dos 12, um era o diabo, imagine no grupo de 200, como na Ibacém. 290, deve ter mais um pouquinho ainda. O diabo, amados, ele atua. E não existe inimigo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Ele é incansável, invisível e experiente. Mas Jesus disse: Pedro, eu orei por você. Pedro, eu orei por você. O verbo usado aqui para rogar significa, ou literalmente, a expressão de uma petição baseada em uma necessidade real. É algo específico. Pedro careceu dessa verdadeira intercessão. Porque quando ele arranca a orelha de Malco, eu já falei isso com vocês, aquele soldado, se Jesus não tivesse feito a cura, restituído a orelha daquele soldado, no Calvário iriam ter 4 cruzes. E não 3. Porque uma seria de Pedro. Com certeza. Com certeza. Mas Newton, Pedro se achava o cara. Porque no versículo 33 ele diz: porém, Pedro respondeu, Lucas diz: estou pronto. Está pronto para quê, Pedro? Jesus deve ter dito: meu, pelo amor de Deus, você está pronto para quê, Pedro? Pedro se vê como corajoso. Pedro camufla os seus medos. Pedro é petulante. Pedro é como muitos crentes de hoje, que fazem lindas declarações de amor por Jesus, mas não estão dispostos a sofrer por ele e pela sua causa. Levantar a mão e cantar que Jesus é lindo é moleza. Quero ver defender a fé que uma vez foi entregue aos santos, como diz Judas, e ser fiel até a morte para receber lá do outro lado a coroa da vida. Pedro tinha uma imagem extremamente exagerada de si mesmo. Eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Amados, é só você folhear a Bíblia, nós vamos chegar lá, uma época dessas aí, a partir do versículo 54, que é quando Pedro nega Jesus. Demorou algumas horas, entre o Pedro falar, eu estou pronto, para o Pedro estar ali, na varanda do sumo sacerdote, e de repente uma empregada, nada contra a empregada, mas ele não negou Jesus, ele foi um soldado fortemente armado. Ele foi uma empregada, eu não estou fazendo nenhum demérito à empregada, só estou dizendo que não tem paralelo a isso. A empregada falou o seguinte, você estava com ele, né? Ele disse, não, eu nem conheço esse cidadão, rapaz. Um outro chegou e falou o seguinte, você é um deles, né? Ele disse, o quê? Eu não sou deles, me inclui fora dessa. Até vir o terceiro. Certamente você estava com ele, porque você é galileu, cara, você está falando galileu, com sotaque galileu. Ele disse, homem, até arrepio, eu não sei do que você está falando. Tem gente que está aqui nessa noite que tem alto potencial para atrair Jesus. Tem gente que está aqui que talvez até já tenha traído Jesus. E eu ouso dizer que tem gente aqui que está traindo Jesus à vera, nesse momento. Que antes dizia, eu estou pronto. Mas quando estava tudo bem. Mas quando estava no controle da situação.
mas que no calor da provação se esqueceu. Por isso que Jesus fez um sinal para Pedro, e estabeleceu um marco temporal. Um marco até animal, né? Versículo 34, Pedro. Aí ele chama de Pedro. Pedro, presta atenção, agora, Pedro, eu quero que você seja Pedro. Eu quero que você seja agora ousado, Rocha. Ô Rocha! Hoje, daqui a algumas horas, Pedro, antes que o galo cante, para marcar uma determinada hora da noite, você vai me negar, Pedro. E Pedro, não vai ser uma vez, o que já seria muito, né? Não vai ser 2 vezes, o que já seria um absurdo, né? Vão ser 3 vezes. Quando Jesus disse a Pedro, no versículo 32, você quando voltar para mim, ou quando se converter, fortaleça os seus irmãos, tem gente que pensa que é porque Pedro não era salvo. Não podemos cravar nesse sentido. Pedro era salvo. Ele só era inconstante. Como muita gente aqui. E ao peneirar os discípulos, Satanás receberia tão somente a palha, para Deus guardar os próprios grãos. Então, embora Pedro quase tenha perdido a fé, por causa da queda, porque ele chora, quando Jesus, lá da varanda do sumo sacerdote, olha para ele, e ele chora amargamente. Esse sim foi o choro do arrependimento. Porque o Senhor guardou a ele. Amados e amadas, olhe para mim, por favor. Em 2024 você será tentado a cair. E talvez até você caia. Mas não se esqueça disso. Tem alguém no céu intercedendo por você. Confia nele. Não confia em você, não. Me permita uma expressão meio rasteira, mas eu vou usar mesmo. Não confie no seu taco. Não confie na sua força. Não saia daqui nesse primeiro culto da ceia dizendo o seguinte: agora, 2024, para valer. Uau! Não. 2024, humilhante para mim. Eu vou depender mais. Aleluia. A gente tem que ser humilde, amados. O orgulho é a pior víbora que pode existir no coração do homem. Essa coisa de eu sei, eu faço, eu me garanto. Você não se garante nada. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele nem está em pé, ele pensa. Aquele que pensa, Iago, pensa que está em pé. Em Provérbios 28, 26 diz, quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Você quer confiar no seu próprio coração? Enganoso coração? Petulante coração? Um coração que diz que está pronto e depois nega? Um coração que levanta a mão para cantar louvores a Deus, mas não estende a mão para os necessitados? Você é um tolo. De que adianta? De que adianta estar aqui e ao mesmo tempo não estar com o seu coração aqui? Você veio porque a sua mãe disse que você tem que vir, o seu pai disse que você tem que vir, até os 18 anos, depois você escolhe o seu destino. Meu querido, você já escolheu o seu destino. Seu destino é o inferno. Porque Deus não quer ninguém pela metade aqui.
Por isso que Jesus Jesus não amacia para ninguém. Ele diz assim: olha, Pedro, antes que o galo cante, Marcos vai usar uma outra versão, antes que o galo cante 2 vezes, né? Mas é a mesma coisa. Antes que o galo cante, você vai me negar, Pedro. Você vai me negar 3 vezes. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: João, preste atenção, João. A sua coragem vai acabar antes das 3 horas da manhã. Porque esse é o horário que o galo cantava, era 3 horas da manhã. Antes do galo cantar às 3 horas da manhã, você vai me negar, Pedro. William Barclay vai dizer: Jesus conhecia não só quem Pedro era, mas aquele que Pedro poderia ser. Jesus sabia que naquele momento Pedro não poderia segui-lo, mas estava seguro de que chegaria o dia que ele também seguiria o seu caminho. Pedro, esse nosso Pedro, é aquele que, segundo a tradição católica, vai ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele vai dizer para os seus algozes: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Aí os algozes falaram: então bota o homem de cabeça para baixo. Pedro, a grandeza de Jesus viu um Pedro que era mais um herói do que um covarde. Mas quando Jesus viu Pedro um herói, ele era um covarde. Jesus amou Pedro quando Pedro não era nada. Por isso que ele fala: Simão, Simão, esse Satanás me pediu para cirandar vocês todos, mas eu orei por você. Como é bom saber, queridão, J.C. Ryle vai dizer que a gente tem um amigo que intercede pela gente. Como é bom saber, Pedro, que a gente tem um advogado atento que está sempre pleiteando em nosso favor. Como é bom saber que a graça na vida do crente jamais acaba. E nós vamos daqui a pouco, na ceia do Senhor, compartilhar a graça, a festa da graça. Aleluia. Todos abandonaram Jesus, incluindo Pedro. Lá em João 21, você conhece a passagem. Todos. E Pedro sempre está nas quebradas e na liderança, para o bem ou para o mal. Lá em João 21, é ele que chama o pessoal. Versículo 3. Estava todo mundo ali: Simão Pedro, Tomé, Natanael, o filho de Zebedeu, a turma toda. Versículo 3, capítulo 21 de João. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros disseram: nós também vamos com você. Mas só que, Cida, eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. E você conhece a história tão bem quanto eu. Não pegaram nada. É tristemente possível, amados, estar perto de Jesus e ao mesmo tempo desejar ter a sua vida de volta. Desejar o passado. Olha para mim, é triste, mas é possível, amados. Querer voltar à vida antiga, mesmo depois de tendo conhecido a Jesus. Diga misericórdia. Isso é por conta do orgulho. Do orgulho. Pedro achava que estava pronto para seguir o caminho de Jesus. Mas ele não contava que aquela seria a sua última viagem. Por isso que ali, naquele momento, Jesus disse a Pedro: Pedro, você ainda não está preparado, mas o seu dia chegará. Dando 2 cliques aí, por favor, nas aplicações. Deus vai tratando da nossa vida, pois o que Ele quer é o trigo mais fino. Por isso nós somos peneirados pelas aflições, mas sempre assistidos por Ele. Olhe para mim, quando Jesus diz assim: olha, Satanás me pediu para
cirandar vocês, ele está dizendo o seguinte: olha, sejam provados. E as provações vão ser assistidas por mim. Porque o que eu quero de vocês é aquilo que o mundo não pode ver. O que eu quero de vocês é aquilo que é mais essencial. Eu quero trigo fino. Não dá para fazer bolo de trigo com palha. Dá ruim. Tem que ser trigo puro. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo está concordando aqui, ipsis literis, palavra por palavra com o Senhor Jesus. O homem interior precisa ser mexido. O homem interior precisa ser tratado. Precisa ser mudado. Precisa ser impactado. Logo, não adianta espernear. Queridão, queridona, não adianta espernear, dizendo: Senhor, a prova está doendo, Senhor, ela me faz chorar, me dá logo a vitória, desse jeito não vou aguentar. Deus nem ouve isso, porque Ele diz o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo com você. Você quer peneira 1, 2 ou 3? Se quiser eu mudo para ser mais fina ainda. Está reclamando? Está reclamando? Então vou afinar o negócio. Ah não, Senhor, tá bom. Misericórdia, Senhor. Faça do jeito que o Senhor quiser. Ah, bom, agora eu estou ouvindo direito. Agora a sua oração está certa. Meu querido Samuel, reconheça seus limites. A nossa humanidade é o sinal de que precisamos depender de Deus, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. O interessante, queridão e queridona, é de que, e eu vou fazer sempre esse link com João 21, porque Jesus encontra Pedro, olha para mim, na mesma praia que ele havia encontrado no chamado do seu ministério, no início do seu ministério. E ele faz o mesmo milagre. Olha para mim, Jesus tem dessas coisas. Tem hora que ele repete milagres, ele repete mesmo. O mesmo lugar onde Pedro foi chamado e se curvou diante de Jesus dizendo: Senhor, eu sou um homem pecador. Foi o mesmo lugar que Jesus volta. E Pedro, que havia tomado a iniciativa de voltar a pescar, olha para mim, ele é o primeiro a reconhecer. E ele se veste, porque ele estava com a roupa muito à vontade, ou com pouca roupa, se veste, pula na água e vai ao encontro de Jesus. Chegando lá, Jesus já está com peixe fritinho. Onde Jesus pescou aquele peixe, não me pergunte. E não lhe interessa também, nem a mim. Jesus sempre tem provisão para nós, amados. Tem gente que acha o seguinte: ah, se eu não pescar, eu não como. Come sim, porque Jesus pesca e dá o peixe para você. É Ele que põe comida na sua casa. É Ele que lhe sustenta. Aleluia. Não fica pensando que você tem que trabalhar e ter pouco tempo com Deus e com a família, contando que você que lhe sustenta. Não, Pedro saiu dali, nadando, não tinha pescado nada, chegou lá e ainda tinha um peixinho fritinho, bonitinho ali, gostoso, saboroso. E Jesus falou: você quer comer, Pedro? Pedro perdeu a fome na hora. E aí depois Jesus conversa com Pedro, um tete a tete, chamando de Simão, como eu já disse, 3 vezes. Simão,
Filho de João, você me ama mais do que estes? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, né? Apacenta os meus cordeiros, Pedro. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Vai trabalhar para mim, Pedro. Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens. Você está voltando a pescar para quê? Eu te dou peixe, eu que te sustento. Meu sustento, o seu sustento vem de mim, Pedro. Pedro, confia em mim, Pedro. Pedro, eu morri e ressuscitei, Pedro. Eu estou aqui, Pedro. Confia em mim, Pedro. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Aí Pedro não aguentou. Ele respondeu: Pedro, Senhor. Pedro disse: tu sabes de todas as coisas, Pedro. Tu sabes que eu te amo. Quero terminar com a letra da música de Guilherme Amarino, do Projeto Sola, Canção de um Certo Pedro. Eu te ouvi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Ouvi você dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor. Ouvi você contar histórias para nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Eu notei no teu olhar que um dia eu diria que não conheci. Senti meu coração ter medo e não saber e te dizer não. Só assim eu entendi. O que é que você fez ao me perguntar sobre o amor? Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu não ser então, ou para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou, ter você aqui de volta na mesma areia que me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Nesta noite, nós estamos aqui, amados, para nos apaixonarmos pelo Jesus do Pedro. E a história de Pedro com Jesus nos leva então a sairmos daqui impactados, a matar diariamente essa víbora do orgulho. Porque como Pedro, eu e você, temos muitas vezes a ambiguidade e a inconstância nos nossos corações, somos oscilantes. Cada um de nós tem muito de si mesmo em Pedro. Pedro também nos ensina que quando nós erramos, e o quanto erramos, quando nos estribamos em nossa própria virtude ou coragem. Jesus não chama a gente corajosa. Uau! Jesus chama a gente medroso e medrosa, mas confiante nele. Deus não chama a gente, valente. Valente não. Valente está tudo indo para aquele lugar que você está pensando. Os valentes. No céu só há lugar para humildes. E por fim, Pedro nos ensina que as riquezas da misericórdia de Deus para conosco e a possibilidade de sermos plenamente restaurados só existe quando nós nos arrependemos de verdade. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou o meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti.
É por aí. É por aí. Abaixa a cabeça, queridão e queridona, e diga: Senhor, eu quero que o Senhor faça morrer o meu orgulho. Me ajuda a matar essa víbora. Ele tenta tomar posse do meu coração todo dia. Ele me faz acreditar no meu potencial. Mas eu quero nesta noite admitir que eu dependo da intercessão de Jesus sobre a minha vida, para que eu, uma vez convertido, eu possa fortalecer a fé dos meus irmãos. Nós não estamos prontos, amados. Não saia daqui de maneira alguma pensando que você está pronto. Mas saia daqui dizendo que o Senhor quer lhe mostrar que todas as vezes que você clamar por Ele, aleluia, todas as vezes que você for na direção dEle, aleluia, todas as vezes que Ele lhe chamar para um tete-a-tete, você vai sair fortalecido, encorajado, curado, tratado. E que você não pode perder aquilo que você já conquistou nele. Que o Senhor vai estar com você este novo ano, como sempre esteve. Só que você precisa ser corajoso para dizer: eu sou de Jesus. Esse precisa ser o ano do seu batismo. Esse precisa ser o ano de você aceitar o ministério na igreja. Esse vai ter que ser um ano para você ler a Bíblia toda. Esse precisa ser um ano de você não faltar culto por tanta banalidade. Esse tem que ser o ano em que você vai dizer: Senhor, vá comigo, Senhor. Não me deixa, Senhor. Eu sou hesitante, Senhor. Eu sou oscilante, Senhor, na minha fé. Me ajuda, Deus. Vá comigo, Senhor. Me pegue pela mão, Senhor. Me ajuda. Porque eu já vi tantas coisas que o Senhor fez. Na minha própria vida. Na minha família. Que eu não posso pura e simplesmente negar por conta do meu orgulho. E da minha presunção. Como diria o falecido Isaías Mendes, da Igreja Metodista: eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Você vai participar da ceia do Senhor, você tem noção disso? Você vai participar do cálice da aliança, da bênção de Deus, você tem noção disso? Você vai partilhar do pão que representa o corpo de Cristo. Você tem noção disso? Você já parou para pensar de que nesse exato momento é como se você estivesse em união espiritual com centenas de milhares de milhões de cristãos que se reúnem no mundo inteiro, rasgando o verbo aqui com você? Você já se deu conta de que você vai participar agora de uma ceia, porque você faz parte do povo que vai morar no céu?